Oi! No nosso vídeo de hoje, a gente vai ver a diferença entre massa e peso. Habitualmente, a gente usa essas duas palavras como sinônimas no nosso dia a dia, mas vocês vão perceber que, na verdade, eles não representam a mesma grandeza, apesar de estarem bem interligadas. Quando a gente pensa, então, em massa, essa massa está diretamente relacionada com a inércia. O que é a inércia? A inércia é a resistência que um corpo ele apresenta em relação à aceleração. Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando que essa grandeza física ela pode ser medida no Sistema Internacional de Unidades em quilogramas. Então, habitualmente, aquilo que a gente chama de peso nada mais é do que a nossa massa. Por exemplo, eu posso falar que um determinado objeto tem 15 quilogramas. Então, isso é a massa desse meu objeto. Quando nós vamos nos pesar em uma balança, por exemplo, na farmácia, a gente está fazendo ali observando a massa e não o peso, como habitualmente a gente fala. Então, é importante que a partir de hoje a gente cuide um pouquinho com essas palavras para que a gente não confunda elas. Porque quando a gente pensar em peso, a gente vai estar pensando então em uma unidade que está diretamente relacionada à força. Então, nós temos duas grandezas físicas diferentes. A massa, que está relacionada à inércia, que é a resistência que essa matéria impõe, e o peso, que nada mais é do que uma força. Agora a gente vai falar um pouquinho de massa. Então, a unidade que a gente tem no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Então, isso é importante a gente sempre lembrar que existem outras formas também da gente quantificar massa. Por exemplo, grama, miligrama, mas sempre que a gente pensar no Sistema Internacional de Unidades, a gente vai estar pensando em quilogramas. Outra forma, uma forma da gente quantificar isso no nosso dia a dia é por meio de uma balança. Então, antigamente a gente tinha aquelas balanças de prato, que nada mais eram do que dois pratos que ficavam equilibrados. E a partir desse equilíbrio, a gente conseguia determinar que uma determinada amostra tinha a mesma massa dessa outra amostra. E o último detalhe importante que a gente precisa sempre lembrar é que a massa, ela é sempre igual, independente do lugar no espaço que a gente tiver. Se a gente estiver aqui na Terra, se a gente estiver na Lua, a nossa massa, ela permanece sempre igual. Então, o nosso peso, o que a gente não pode esquecer é que ele é uma força. Se ele é uma força, ele pode ser medido, então, em newtons. Então, no nosso Sistema Internacional de Unidades, a gente vai usar sempre newtons. Outra coisa, a forma com que a gente usa para a gente então, quantificar esse nosso peso é a partir de um dinamômetro ou de uma balança de molas. Esses dois equipamentos, eles funcionam levando em consideração a lei de Hooke, que vai levar em consideração uma deformação de uma mola. Mas o que a gente precisa lembrar é que esses dois equipamentos estão diretamente relacionados com a gravidade. Outra coisa que é importante a gente lembrar, então, que se a gente mudar a gravidade, a gente também vai mudar o valor do nosso peso. Ou seja, se eu estiver aqui na Terra, eu tenho um determinado valor de peso, e se eu for para a Lua, o meu peso também vai mudar. Justamente porque, quando a gente calcula o nosso peso, a gente leva em consideração a nossa massa e também a aceleração gravitacional do nosso lugar. Coloquei um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente compreender, então, a nossa força-peso. A nossa força-peso, sempre que a gente pensar em força, ela sempre vai ter essas três características: módulo, direção e sentido. O nosso módulo é o seu valor numérico, então o que a gente pode calcular e a gente vai chegar nesse valor. A nossa direção da força-peso em especial é na vertical. Então essas direções, elas podem mudar de acordo com a força que a gente vai pensando. Sempre que a gente for pensar em força-peso, a gente vai estar pensando nela na vertical, justamente pelo fato dela ser uma força que está sendo atraída para o centro da Terra. E o nosso sentido, nessa situação aqui, ela é para baixo, tá? Então, observem que eu coloquei um vetor aqui e esse vetor, ele tá apontando para baixo. Então, por isso que o nosso sentido da força-peso é para baixo. Quais são as unidades de medida, então, para a gente conseguir encontrar o módulo, ou seja, o valor da nossa força-peso, tá? Então, a gente tem que o peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional ou simplesmente gravidade. O nosso peso, então, a unidade de medida é newtons. Para nossa massa é quilogramas, então sempre vai ser necessário fazer a transformação até chegar em quilogramas. E o nosso valor da aceleração sempre vai ser em metros por segundo ao quadrado.
Aqui na Terra, o valor da aceleração gravitacional é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente pode falar que é aproximadamente 10. Quando que eu vou usar 9,8? Quando que eu vou usar 10? Isso vai depender do que o meu exercício, do que o meu enunciado estiver pedindo, tá? De maneira geral, a gente pode arredondar para 10. Vamos fazer um exemplo? Bom, vamos considerar então esse nosso esqueminha aqui. Considerar que esse bloco aqui, ele tem massa igual a 5 quilogramas. Então, para a gente encontrar o nosso peso, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. Então, peso é o que a gente não sabe. O valor da nossa massa é igual a 5 e o valor da aceleração gravitacional é de 9,8. Quando a gente multiplicar 5 vezes 9,8, o nosso valor vai ser igual a 49 newtons, justamente pelo fato de ser o valor da nossa força, a unidade que a gente tem. Então, o nosso módulo vai ser igual a 49 newtons nesse exemplo aqui. Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham compreendido, então, a diferença entre massa e peso. Até a próxima!